Olá, amado e amada de Deus, eu me chamo Alessandra, faço parte da comunidade Sentinela de Amanhã e eu estou aqui hoje para partilhar mais um recadinho de Deus ao seu coração. Quando Deus ele nos fala, a gente para, ouve o direcionar de Deus para a nossa vida, não é isso? Então, desde já, nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O recadinho de Deus hoje, ele se encontra lá no livro de São Mateus 13, do 10 ao 17. E diz assim: aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntaram: por que lhe falas em parábolas? Jesus respondeu: a vós, Deus manifestou os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Assim, a quem tem será dado. Terá fartura, mas a quem não tem será tirado até aquilo que tem. É por isso que lhes falo em parábola, porque olham sem ver e escutam sem ouvir, nem compreender. E assim se cumpre neles a profecia de Isaías. Ouvireis, mas não entendereis. Olhareis, mas não vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Tamparam os ouvidos, fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Felizes, porém, são os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Na verdade vos digo, muitos profetas e justos queriam ver o que vós estáis vendo, mas não viram. Queriam ouvir o que vós estáis ouvindo, mas não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus ele falava em parábola para os discípulos e explicava a palavra de Deus, porque os discípulos de fato não entendiam como é que Jesus pregava para tanta gente. Multidões inteiras se aproximavam de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Mas nem todo mundo conseguia entender aquilo que Jesus estava propondo ao coração. Nem todo mundo conseguia deixar cair dentro de si a proposta de Jesus, que era uma proposta de mudança de vida, uma proposta de radicalidade, sim. Deixar as vidas velhas para assumir uma vida nova em Jesus Cristo. Aí os discípulos ainda questionavam. Mas por que eles não entendem? Porque eles, mesmo ouvindo, aí Jesus também responde: é por causa da dureza dos seus corações. A dureza do coração do homem impede o homem de ouvir a voz de Deus. A dureza do coração do homem impede o homem de servir a Deus. A proposta do reino de Deus, trazida por Jesus, é para todos nós. Mas quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não deixam cair no coração? Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não entendem que o propósito de Jesus, ao chamar você, é mudar a sua conduta para curar o seu coração. E curando o seu coração, você vai servir a Jesus. Como fez tantas pessoas na Sagrada Escritura, como tem feito hoje tantas pessoas, dentro da nossa sociedade. Primeiro, deixar a palavra de Deus cair no seu coração e gerar frutos. Segundo, aceitar a vontade de Deus. Porque muita gente também não ouve a palavra de Deus e deixa cair no seu coração com medo de viver a proposta que Deus tem para a sua vida pessoal. Jesus ele tem uma proposta para a sua vida, mas nem todo mundo está disposto a deixar a vontade de Deus acontecer. Como Deus sonhou para você. Às vezes a gente se coloca como senhor de nós mesmos. E quando nós nos colocamos como senhores
de nós mesmos, nós deixamos de viver a proposta de Deus. Esse é o recadinho que Deus tem para o seu coração no dia de hoje. Deixe Deus fazer aquilo que Ele sonhou para a sua vida. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe o Senhor realizar a vontade dEle. Porque a nossa vontade é imperfeita, mas a vontade dEle não. Que Nossa Senhora das Graças te abençoe e te conduza no caminho que Deus sonhou para a sua vida. Nós estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viver a vontade de Deus, meu irmão. Procura o caminho de Deus. Ouve e viva a vontade de Deus. Amém?